Oi, gente, Roberto Rio do Bíscaro aqui. Nessa sessão do canal utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem, o nível, portanto, sempre de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura, muito bem-vindo. Hoje falarei sobre Manuel Bandeira, que é estudado como poeta da primeira geração do modernismo, mas, na verdade, a produção poética do Manuel Bandeira foi de 1912, pelo menos em termos de livro publicado, significa então que ele começou a escrever antes, até os anos 60. Ele teve poema lido na Semana de Arte Moderna, né, Os Sapos, só que em 1930, o livro Libertinagem, que quando ele começou a aprofundar, a radicalizar o uso das palavras bem simples, da cotidianeidade, na sua poesia, estou falando aprofundar, porque ele já fazia isso, né? Esse Libertinagem é considerado um dos marcos do início da segunda geração do modernismo. Tá? Nos anos 60 ele vai fazer poemas com influência do concretismo. Então, a gente já está falando de uma terceira geração. Então, assim, a obra do Manuel Bandeira, colocada na primeira geração, é só uma didatização. Só mesmo porque ele foi o poema Os Sapos, né, que é assim uma patada, né, uma sátira aos parnasianos, foi lido na Semana de Arte Moderna. Tá? Uma coisa importante da vida do Manuel Bandeira, que pode ter influenciado, certamente influenciou muito na sua escrita, especialmente na humildade, né, da postura poética desse autor, que é um dos melhores poetas em língua portuguesa, foi o fato de ele ter sido diagnosticado com tuberculose, muito jovem, numa época em que isso era uma sentença de morte. Então ele passou anos, ele viveu bastante tempo, morreu com 82 anos, acho, mas ele passou muitos anos com a possibilidade concreta, imediata de morte. Isso abala qualquer pessoa, né? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Por ter uma trajetória poética e uma, né, muito extensa, a gente percebe no começo da poesia do Manuel Bandeira ainda uma certa tendência parnaso simbolista, mas essa tendência ela já convive, mesmo na década de 10 do século 20, com o uso de verso livre. Né? O que foi acontecendo ele foi apurando a técnica do uso do verso livre, das palavras simples do cotidiano, até entrar naquela fase que eu falei, com o livro Libertinagem, que aí você tem uma das grandes características da poesia do Manuel Bandeira, toda a sua poesia, né? Que é o uso de palavras bem simples, do cotidiano, tiradas de cardápios, de notícia de jornal, poema tirado de uma notícia de jornal, de frases feitas, com erros gramaticais até, de propósito, obviamente, tá? Para formar uma poesia que fala muito sobre, que é muito humilde, então, né, na sua forma, e que fala sobre transitoriedade da vida, sobre a morte, sobre entes, né, pessoas que já não estão mais, entes desaparecidos, sobre a infância, erotismo, tem um certo erotismo na poesia do Manuel, mas também muito sobre coisas inalcançáveis, né, frustrações, coisas do dia a dia, tá? Em um uso muito poderoso do verso branco. Usar verso branco, a gente chama coisa, e verso livre, especialmente, que era o que ele fazia, né? Verso livre é quando você não tem uma métrica, todos os versos tem que ter 8, ou 10, ou 12. Verso livre é quando você usa os versos ao bel prazer. Não é apenas você colocando linhas no caderno, né? Quando você analisa um poema do Bandeira de forma profissional, assim, consequente, você percebe que aqueles versos livres, aquelas palavras simples do cotidiano, escondem um poderoso e complexo trabalho poético. Tá? Então, escrever poema e verso livre bem não é facinho, não. Tá?
Tanto é que depois, quando ele estava, né, senhor desta técnica, ao final da carreira ele até voltou para escrever versos com métrica. Ele podia fazer, né, versos metrificados, com rima. Só que no mesmo livro, poema com tendência concretista. Ou seja, é isso que o modernismo deu para os escritores, e o Manuel Bandeira usou sabiamente a possibilidade de usar diferentes formas sem seguir regras para alcançar os objetivos artísticos que o poeta ambiciona. Tá? E isso no Manuel Bandeira é muito bem estudado quando você pega poemas que são aparentemente como se fosse uma nota de jornal, mas eles são altamente, poderosamente poéticos. Você percebe que aquela linguagem está trabalhada, ela é pensada, né? A poesia, ele dizia que você tem que desentranhar a poesia do cotidiano, né? Então, tirar do íntimo. Ele comparava isso ao trabalho de um garimpeiro. Quando ele faz isso, ele não só está dizendo que a poesia está em qualquer lugar, que você tem que tirar, que ela está lá dentro, isso é o íntimo, mas também um garimpeiro está trabalhando, né? O poema, a construção literária, é uma forma de escrita pensada, aquelas palavras, como eu falei antes, né? Não basta só pegar um caderninho e ir escrevendo coisas. Ah, essa frase desse tamanho, essa dessa. Isso é verso livre, não é assim, né? Então, é uma grande lição de humildade, né? Porque ele usa esses temas e esses vocabulários bem cotidianos em uma obra poderosamente lírica e muito livre formalmente, né? Manuel Bandeira foi um grande poeta. Tchau.